Toda a água da terra veio ou vem diretamente de um regime de chuvas. Água do oceano, água subterrânea, água dos açudes. E a chuva tem a única água que não tem esgoto, não tem lixo, não tem veneno da lavoura, não tem derivado de petróleo. Toda a sujeira que existe no espaço atmosférico, na atmosfera, é levado para o chão pela água da chuva. É como se a chuva fosse uma vassoura, limpa totalmente a atmosfera. Isso é muito comum em áreas onde a poluição é alta por conta da industrialização, como é o caso de algumas cidades do estado de São Paulo. Sem chuva, o céu fica escuro, fumacento, com poluições diversas, e com a primeira pancada de chuva vem tudo aquilo para o chão. E a água da chuva, como a gente disse, é a água mais pura em termos de poluição que existe na terra. Quando ela se choca no chão, aí está um exemplo. No caso da cidade, a sujeira que já estava na atmosfera vem com a água da chuva e se junta ao que a gente chama de poluição, contaminação comum, onde o homem está presente. É o caso da cidade. E a gente vê que tem pessoas que imaginam que a água da chuva é suja. Até por falta de informação, ou às vezes até a pessoa tem certa informação, mas foi levada ao longo de sua vida, talvez até nos bancos escolares, a entender que a água da chuva é suja. Limpa é a água do chão, com excrementos, com lixos, com toda a sujeira que existe no chão. Então hoje nós temos, por exemplo, a chamada água mineral, que se alguém tiver a preocupação de ler o rótulo, existe pelo menos 16 elementos que não fazem parte da água. É estranho na água. E um deles, uma lista deles são os minerais do chão. Se chama de mineral, quer dizer que veio da terra. E na terra tem os elementos que fazem parte da relação de átomos próprios do chão, que vão trazer alguns transtornos na ingestão por parte dos animais, na água de beber e também nas plantas, porque tudo de mais ou de menos é prejudicial. Mesmo que nosso corpo, o corpo dos seres vivos, os nossos corpos, sejam constituídos também de minerais, apenas 4% do nosso corpo são de minerais. 96% são de elementos atmosféricos, que estão na atmosfera. E como a gente disse, imagina a água que caiu aqui nesse calçamento, que vai para um riacho, o riacho vai para o rio vai para um açude. Toda essa sujeira que tem aqui, a gente diz até que está limpando o chão, a chuva limpa o chão, levando essa sujeira para os açudes, as barragens, que são chamados de reservatórios. E um estado do Nordeste que já recebeu 800 milímetros de chuva em 2022 até agora, 800 litros
de água da chuva capacidade por metro quadrado em 150 dias de 2022. São 800 mil metros cúbicos de água por quilômetro quadrado. Aí o estado tem 50 mil quilômetros quadrados. Imagina o valor descomunal que é esse volume de água que caiu aqui. E como a gente disse, pelo menos 80% dessa água já foram para os oceanos. É impossível ter reservatórios para armazenar esse descomunal volume de água que daria para abastecer uma população de 1 milhão de habitantes durante 10 anos. Aí o homem não entendeu ainda por que chove tanto, como por exemplo nos estados da região sul e sudeste chove 1000 milímetros ao ano, é seco. Porque tudo lá, a vida de um modo geral, fauna, flora, gado, lavoura, está tudo adaptado para chover 2000 milímetros ao ano. E aqui no Nordeste, nessa área do Nordeste que é chamada de semiárido onde chove de 300 a 500 milímetros ao ano. Mas se chove 400 milímetros aqui é considerado seca, porque não entra água nos açudes, nos reservatórios, não dá para se fazer agricultura, plantar a lavoura que está adaptada a no mínimo 500 milímetros de chuva ao ano. E semiárido hídrico é onde chove de 300 a 500 milímetros ao ano. Então essas informações parecem bobas até para algumas pessoas, mas na realidade 80% dos brasileiros acreditam que a água da chuva é suja. A água boa é aquela que, quando se precipita na litosfera, que adquire todos os elementos da litosfera, incluindo fezes dos animais e outros excrementos, que adquire o lixo das cidades, lixo doméstico, que adquire petróleo, porque o petróleo é coisa do chão, que adquire esgotos. É ver que a mentalidade realmente tá pelo avesso. Essa visão que as pessoas têm com relação à água da chuva. Então a água da chuva, como a gente disse, é a causa da presença da água no estado líquido, água doce na terra. E toda a água da terra veio ou vem de um regime de chuvas. E como a gente sabe, onde chove demais, como é o caso das áreas que a gente está acompanhando recentemente, no Nordeste, onde a chuva traz desastre na área urbana. E ninguém jamais viu falar que chuva traz problema no Brasil na área rural. Porque a gente está vendo aqui que o terreno impermeabilizado é totalmente impermeabilizada a cidade, e toda a chuva que se precipita aí, a água vai ter que escorrer para algum lugar. Ou traz inundações se for armazenada, se for acumulada nas baixadas, nas depressões do terreno dentro da cidade. Então a gente vê que a comunidade científica e o povo em geral ainda está totalmente desorientado com relação à água da chuva, que tem causado tantos problemas que a gente sabe que são problemas apenas urbanos, são causados apenas pela arquitetura das cidades, que são impróprias para os elementos da natureza.